Muito bem, nós vamos prosseguir com a nossa série de estudos Parasita. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, e leremos inicialmente do verso 1 ao 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 7. Hoje nós iremos tratar do parasita da ganância. É uma história muito interessante, essa história da vinha de Nabote. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 7. Enquanto você abre sua Bíblia aí com a sua família reunida, eu quero só dar uma orientação. Deixa as crianças participarem do culto, depois você faz o culto infantil com elas, tá bom? Para que elas participem do louvor também. E quero relembrar os irmãos que o templo está fechado, mas a igreja não está parada. Nós estamos seguindo o programa que foi traçado anual para a nossa igreja, todas as séries já programadas, os cultos. Então quero agradecer imensamente a Deus que nos dá disposição para estarmos aqui, a essa equipe maravilhosa que me acompanha, o Alex aí, toda essa transmissão, sem a ajuda dele seria difícil. E se você quer se unir a nós, a trabalhar mesmo nessa situação de quarentena, vem. Hoje saiu uma portaria do ministro da AGU, dizendo que as igrejas fazem parte da prestação de serviços essenciais. Então as igrejas podem ficar abertas, elas não podem aglomerar, mas podem sim ficar abertas. Não é proibido orar, não é proibido participar do culto. Então nós estamos atendendo às leis do país e às orientações do Ministério da Educação, da Saúde, né? Vamos então, meus irmãos, ao estudo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do verso 1 ao 7. Eu vou ler, acompanha aí. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, e que lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Porém vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim, desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Vamos orar? Senhor, fala ao teu povo agora, por instrumento da tua palavra. Eu, sendo pecador, limitado, posso inclusive atrapalhar, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale apesar de mim, fale por tua palavra, ó Deus, por teu Espírito, por Jesus. Que o Senhor nos traga Jesus por meio da tua palavra nesta hora. Abençoa os lares que estão conectados, que separaram esse tempo para adorar o Senhor, que deixaram de ver TV, deixaram as atividades domésticas, interesses pessoais, e estão agora aos pés da tua palavra para ouvir-te, ó Deus. Abençoa todos esses lares, eu te peço em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a nossa série, ela foi baseada, a ideia inicial, é óbvio que eu não estou falando do filme, mas eu tive essa ideia de fazer a série O Parasita, pensando no filme Parasita, um filme norte-coreano que narra sobre
duas famílias, uma família de pobres, a família dos Kim, e uma família de pessoas bastante ricas, a família dos Parker. E o que é interessante, dentre outras coisas que eu percebi, é a ganância dos Kim, a família pobre que mora no subúrbio lá de Seul, na Coreia do Sul, e eles invejam, eles têm cobiça pelo estilo de vida, pela casa, pelas roupas, pelos carros, pela comida da família dos ricos. Então o pobre pode sim ser muito ganancioso, muito cobiçoso. Não é um pecado só dos ricos, dos grandes empresários. Tem pobre que é uma miséria, irmãos, principalmente quando ele tem cabeça de rico. Então veja bem que esse pecado é um pecado secreto do coração. A ganância, a cobiça é um pecado secreto do coração, é subjetivo, não é fácil de ser identificado pelo outro. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma auréola de santidade, uma vida aparentemente piedosa, mas ter o seu coração encharcado, ter o seu coração dominado, apodrecido pela cobiça. O que é a cobiça? É o desejo de possuir o que é do outro. E também é o pecado da ingratidão. O cobiçoso, o ganancioso, ele tem ingratidão porque ele não valoriza o que ele tem. Ele está sempre buscando o que ele não tem e esquecendo o que ele já tem. E isso é ingratidão. E às vezes ele cobiça aquilo que ele nunca terá ou não pode ter. O cobiçoso, em vez de se deleitar naquilo que recebeu de Deus, movido por sua ganância insaciável, ele vai atrás daquilo que não lhe pertence. Esse texto que nós lemos, essa história intrigante, ela fala de um rei que tinha tudo. Observem bem, um rei, um homem que tinha poder, fama, dinheiro, tudo o que ele quisesse, mas é dominado pela cobiça. E não é de se surpreender que essa seja a atitude de Acabe, porque desde o capítulo 16 de 1 Reis, vai narrando a sucessão dos reis, e quando chega em Acabe, nós percebemos o quanto ele é ruim como rei. Ele se casa com uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma endemoniada, que era Jezabel, sacerdotisa de Baal. O seu pai, que era ministro dessa religião pagã, e que acabou influenciando Acabe. Mas chega aqui no capítulo 21, nós vemos, irmãos, essa maldade eclodir de uma maneira muito forte através da ganância. E não nos surpreendemos, porque olhe comigo aí o que diz o verso 25 do capítulo 21 que nós lemos. Olha o que diz o verso 25. É impressionante essa maneira de se referir a Acabe, dizendo que ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. E qual era a razão? Qual era a motivação, a força motriz de Acabe? É sua mulher. Casamento é assim, gente. Ou é céu ou é inferno. Não tem purgatório. Essa mulher foi uma desgraça na vida. Ele já era um perdido, já era um doido, e casou com uma maluca. Ela o instigava a fazer o que era mal perante o Senhor. Um vendido para a esposa, vendido para o seu coração ganancioso, e agora a ganância dele se volta para um pedaço de terra de um homem pobre. Jezreel ficava a 40 quilômetros mais ou menos da capital de Samaria, da capital do Reino do Norte, que é Samaria, onde estava o palácio de Acabe. Ele era rei do Reino do Norte, rei de Israel. E ele então tinha um palácio de verão nessa cidade chamada Jezreel. E era uma espécie de residência de verão para descansar. Acabe e Jezabel vão para lá,
e de repente Acabe observa que havia uma vinha ao lado do palácio. Veja aí, o verso 2 nos mostra para onde vai a ganância desse homem, a causa da sua ganância, né? Então diz aí, no verso 2, disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, dá-me a tua vinha. Os vinhedos, irmãos, eram importantes no Antigo Testamento. A Torá, os 5 primeiros livros da lei, que dão as orientações cerimoniais, morais, religiosas, éticas e civis ao povo de Israel, ela relata com cuidado as vinhas. Por exemplo, um homem que plantou uma vinha e que não havia desfrutado da produção dessa vinha, ele estava dispensado das tarefas militares. Para você ter uma ideia da importância da vinha na concepção judaica. Era diferente de uma horta, porque a horta você poderia plantar em qualquer lugar, qualquer época do ano. A vinha não. A vinha era uma proposta a longo prazo. A vinha era um trabalho bem minucioso, um trabalho diário. Então todos aqueles que tinham um vinhedo tratavam esse vinhedo como o seu bebê. Era a realização da sua vida, do seu projeto de visão. Então uma pessoa que cuidava de uma vinha, ela colocava ali os seus sonhos, o seu suor e as labutas próprias e dos seus antepassados. É por isso que nós vemos aqui essa vinha como uma herança. Nabote havia recebido essa herança dos seus pais, e é por isso que ele não pode vender a vinha nem sequer ao rei, porque era proibido o rei confiscar a terra alheia. Isso no conceito judaico. Jezabel instiga Acabe a tomar a terra porque ela vem de uma origem diferente da de Acabe. Ela vem de uma origem pagã, em que entendia que o rei era dono de tudo que os seus súditos tinham. Mas no reino de Israel não era assim. A concepção do judeu é que Deus é o dono da terra. Deus é o dono da terra. Ele não poderia vender essa herança dos seus pais. Eles eram proibidos de negociar e de entregar a titularidade dessas terras de herança. Mas Acabe, meus irmãos, que tinha tudo, ele tinha tudo, vai se interessar por um pedaço de terra que tem uma vinha, que é uma herança, um projeto de vida, um sonho, o bebê desse homem chamado Nabote. Aqui está alguém contaminado pelo parasita da ganância. A ganância é parasitária, ela vai detonar a sua vida, ela vai prejudicar você e quem estiver ao seu redor. Vamos tirar então algumas lições, irmãos, que vemos nesse texto a respeito da ganância, e tomar cuidado, porque ela é sutil e toma o nosso coração mais rápido e muito mais letal do que o coronavírus. Muito mais rápido, muito mais letal. Qual é a primeira lição que nós aprendemos do parasita da ganância? A primeira lição é esta: a busca pela comodidade vai te levar à ganância. A busca pela comodidade. Olha aí o verso 2: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. A ganância se alimenta da busca pela comodidade. Por que ele quis essa vinha? Precisamente essa, porque estava ao lado do palácio, ao lado da sua casa. Acabe pôs na cabeça que ele queria uma horta. Acho que ele não tinha muito o que fazer, então queria ser um horticultor, e ele queria destruir essa vinha, muito mais valiosa do que uma horta, para fazer a sua horta, para fazer o seu hobby. E a razão principal é porque está ao lado da minha casa. Veja que Acabe não queria ter o trabalho, meus irmãos, ter o desconforto de cuidar de uma horta que estivesse mais afastado do seu palácio. A busca pela comodidade se alimenta da ganância. É por isso que muitas pessoas, elas querem uma vida confortável, elas querem uma vida
atestado falso, elas inventam doenças, síndromes, porque elas querem ficar em casa, não querem trabalhar, querem comodidade, são gananciosas, querem estar em casa sem trabalhar e receber o seu salário. A zona de conforto é perigosa. Todo mundo tem projetos. Muitas vezes debaixo do chuveiro nós temos projetos, temos sonhos. Todo mundo debaixo do chuveiro tem uma ideia. A diferença é que poucos saem debaixo do chuveiro, se secam e vão lutar e suar por essa ideia. A maioria fica na zona de conforto. Mas deixa eu dizer para você, Deus está logo ali, depois da sua zona de conforto. Saia da caverna do comodismo. A estabilidade e o conforto podem enfraquecer o seu crescimento espiritual em todas as áreas da sua vida. Uma igreja acomodada é uma igreja que não está em missão. Uma igreja acomodada é uma igreja que fica lá inerte. E a missão do Senhor nos impulsiona ao movimento e à renovação. O conforto é inimigo da obediência. É por isso que nós vemos a história de pessoas fiéis na Bíblia que, para obedecerem, precisaram sair da sua zona de conforto. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele teve que sair da sua zona de conforto. Membros acomodados de uma igreja, eles lutarão para manter o seu conforto. Eles serão inertes. A ganância se alimenta da zona de conforto. É por isso, meus irmãos, que muitos gananciosos, eles são vorazes para ter uma vida cômoda, sem suor, sem sacrifício, sem renúncia. Por isso políticos são corruptos. Por isso há roubos, assassinatos, porque todos querem zona de conforto, mas não querem pagar o preço por isso. Então a primeira lição que nós vemos é essa busca pela comodidade do rei Acabe. Ele quer um terreno ao lado do seu palácio. Ele não quer ter o trabalho de buscar um terreno, cultivar a terra e plantar a sua horta. Vamos para a segunda lição: o abuso de poder. Veja que ele abusa grandemente do seu poder. Verso 2: dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Acabe era um rei, ele era rico, tinha muito poder, e ele explora esse poder, a sua autoridade, para convencer o pobre do Nabote a vender a sua vinha. Acabe, meus irmãos, disfarça a sua cobiça oferecendo dinheiro, e era um negócio vantajoso para Nabote, porque ele está disposto a pagar bem pela vinha, ele está disposto a dar outra vinha em qualquer lugar do reino, uma vinha melhor, maior, mais rentável. Então a oferta de Acabe é razoável, mas Nabote estava preocupado em obedecer a Deus e em honrar os seus parentes. Ele não quis dar a vinha nem por dinheiro, ele não quis trocar por outra melhor, ele era alguém satisfeito com a sua vinha. Mas Acabe queria mais. Acabe e Jezabel tinham uma casa de verão, um palácio real, mas o rei queria uma horta. Ele não se sentia pleno, porque não tinha uma horta. Pessoas gananciosas, meus irmãos, elas não param de adquirir coisas, elas não param de guardar dinheiro, mas não encontram satisfação, não encontram plenitude nesse processo de adquirir as coisas. Sabe por quê? Porque as coisas supérfluas sempre serão supérfluas, e o que a sua alma precisa, dinheiro não compra. Dinheiro não compra. A necessidade da sua alma não exige dinheiro para você adquirir. A ganância levou Acabe a abusar do seu poder. A ganância faz isso conosco. Às vezes nós somos injustos com os nossos filhos, somos gananciosos,
queremos que eles sejam o que nós queremos que eles sejam, colocamos um fardo sobre eles por causa da nossa ganância e abusamos do poder pátrio sobre eles. Cônjuges que são gananciosos e querem que o outro seja como eles querem que seja, e por isso abusam do seu poder. É por isso que o político abusa do seu poder, por causa da cobiça que tem pelo dinheiro. O imoral abusa do seu poder, porque tem cobiça por sexo e prazer. O abuso de poder anda de mãos dadas com a ganância. Nós vimos a busca pela comodidade, o abuso de poder, mas há uma terceira lição muito clara no texto, meus irmãos, que é a manipulação emocional. A manipulação emocional. Veja aí o verso número 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Uma demonstração da infantilidade habitual de Acabe. Ele ir para a sua casa amuado, se deitar e recusar-se a comer. Acabe é um manipulador. Acabe, ele passa agora por um processo de autocomiseração, de ter dó de si mesmo. Ele se deita, vira o rosto para a parede, não quer comer. Por que Acabe fez isso? Ele tem alguma doença crônica? Ele tem algum problema sério? Alguma notícia trágica? Não! Qual era o seu problema? Um súdito que não quis vender, não quis trocar, não quis negociar com ele o seu terreno vizinho ao palácio. Por que o rei estava então tão ansioso de conseguir esse lote? Ele tinha algum projeto pessoal, algum projeto importante? Não, ele queria uma horta, uma simples horta. E agora ele está, meus irmãos, nesse processo de preocupação excessiva consigo mesmo. Você é desse tipo que fica amuado quando as coisas não acontecem do seu jeito? Você é desse tipo que, quando ninguém concorda com você, você fica ensimesmado, você se desequilibra emocionalmente, você tem dó de si mesmo, você se aborrece. A ganância é o caminho para a autocomiseração. Você quer ter e não tem. Você quer ser e não é. Você quer conquistar e não conquista. E ter, ser e querer conquistar são coisas boas em si mesmas, mas potencialmente gananciosas. E devemos tomar cuidado com isso, porque isso nos torna peritos manipuladores. Gananciosos, cobiçosos, são manipuladores para alcançar aquilo que eles querem. O manipulador nos faz sentir culpados. Eles invertem a culpa, colocam problemas no meio, alegam fraqueza, choram. Uma maneira de você manipular é você minimizar a ofensa. Tanto você que ofendeu, quanto o ofendido que tem que perdoar, e você pede perdão, e ele diz: não foi ofensa nenhuma, está tudo bem, mas na verdade não está. Isso é manipulação. Mulheres que manipulam seu marido através do seu humor, através da TPM. Filhos que manipulam seus pais. Os filhos são exímios manipuladores para que os pais façam seus gostos. Homens que manipulam suas mulheres porque são os provedores. Nós nascemos preparados para manipular. E a ganância é o combustível da manipulação. Mas há uma quarta lição, irmãos. A quarta lição, além da busca pela comodidade, o abuso de poder, a manipulação emocional, é o permitir-se ser manipulado. Se por um lado Acabe manipula, pelo outro lado ele se permite manipulado. Vejam o verso 5,
Depois o verso 7. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Verso 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ele faz aquele teatro de autocomiseração. Ele chora e faz greve de fome, porque quem comandava mesmo era a mulher. Quem tomava as rédeas para resolver as pataquadas dele era Jezabel. Então era essa a dinâmica desse casal. Ele ficava amuado e ela tomava as providências. E olha o que ela diz para Acabe: governas tu com efeito sobre Israel? No hebraico está assim: você é um homem ou um rato? É porque traduziu para ficar bem bonitinho. Mas o que ela está dizendo para Acabe é: o que você é, Acabe? Você é o rei. Lembre-se que você é o rei. Você que está no comando. Você faz as regras do jogo. Na visão de Jezabel, que era pagã, o rei faz a lei e aplica a lei, e essa lei reflete a vontade do soberano. Então ela disse: alegre, levante, coma pão, eu vou resolver isso para você, eu vou te dar essa vinha, eu vou cuidar do problema, como sempre Jezabel fazia. Sabe o que a gente aprende isso aqui? Que todo manipulador vai encontrar alguém que vai manipulá-lo. E aí o que segue na história é trágico. Quais foram as providências que Jezabel tomou? A primeira: falso testemunho contra Nabote. Verso 8 a 10. Você olha aí. Ela inventou que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Ela mandou cartas para todos os juízes do rei, da cidade, para que Nabote fosse julgado. Então ela não se deixava ser impedida por aquilo que desejava, mesmo que ela tivesse que oficializar a mentira, usar o papel timbrado, ser oficial do rei, para divulgar um falso testemunho. Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Aí vem o homicídio. Olha só, irmãos, o que a ganância causou: morte. Verso 11 a 13, vem o homicídio. Ela acusa Nabote. O procedimento de acusar estava correto, mas a acusação é falsa, as testemunhas eram mentirosas e os juízes foram subordinados pela intimidação real. Então esses homens julgaram Nabote e o julgaram à morte, porque amaldiçoar a Deus era um crime de pena capital e também era muito perigoso amaldiçoar o rei. Então mataram Nabote e sua família apedrejados por causa de um pedaço de terra. Aí vem o roubo, versos 14 a 16. Os líderes da cidade eram fracos, eles seguiram as ordens de Jezabel. O que eu acho mais interessante é que, além deles matarem Nabote e seus filhos fora da cidade, apedrejando-os, veja que a notificação oficial desses juízes não foi dirigida ao rei, foi dirigida a Jezabel, porque ela era de fato quem exercia o poder real naquela casa. Tudo isso porque um homem borra-bocas deixou a mulher governar sobre a vida dele todo o reino. E é isso que acontece quando os homens não são homens dentro de casa, uma destruição. Acabe se deixou manipular e o desastre foi grande. Agora, para concluir o nosso estudo, veja bem que por causa de uma vinha houve mentiras, manipulações, mortes.
Mas que aplicações, irmãos, nós podemos tirar de tudo que foi falado até agora? Quero só fazer umas aplicações finais. A primeira: Deus pode submeter seus servos fiéis a duro sofrimento. É a primeira lição. Deus pode submeter os seus servos fiéis a duro sofrimento. Verso 13 ao 14: Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morreu. Nabote era fiel a Deus, ele era fiel à herança dos seus pais. Mesmo assim ele sofreu. Ele não negociou a verdade, ele não aceitou vantagens financeiras oferecidas por Acabe. Aí eu pergunto: você, meu irmão, sob pressão, você cederia? Nabote não cedeu. Uma pandemia dessa, você vai ceder? E se isso durar até o final do ano? Nós não vamos mais nos reunir? Você já parou para pensar nisso? Um espirro fez a igreja fechar. Um espirro. Os cristãos no primeiro século, nem o Coliseu fez isso com eles. As feras que devoravam eles, os tiranos Neros. Eu espero que você volte para os cultos assim que acabar esse negócio. Você volte diferente, valorizando, amando a casa de Deus mesmo. Eu espero, irmãos. Você volte desejando tomar ceia, participar da comunhão. Ele, sendo fiel, Nabote morreu, e os seus filhos também morreram. Depois você lê 2 Reis 9, que fala da morte dos filhos também de Nabote. Primeira aplicação: Deus submete seus servos fiéis a duro sofrimento. Se você estiver sofrendo, não duvide que você é filho de Deus, porque Ele pode deixar seus filhos sofrerem sim. Segunda lição: Deus julgará os gananciosos. Deus vai julgar os gananciosos. Do verso 16 ao 29, vem o juízo de Deus. Acabe, ele foi o seu próprio inimigo, a sua ganância, a sua mesquinhez. Acabe morreu de maneira desonrosa, ele morreu os cães lambendo o seu sangue. Uma guerra, ele morre, os cães vão lá e lambem o sangue dele. Cão do judeu era impuro. Jezabel morreu também, ela foi comida pelos cães, aí em Jezreel. Então, veja que Deus julgou a Jezabel e a Acabe porque eram gananciosos. Como julgou também, sabe quem no Novo Testamento? Ananias e Safira, gananciosos, guardando ali, achando que a poupança deles seria a solução para a vida deles, e eles morreram. Terceira lição: Deus adia o seu juízo quando há arrependimento. Eu acho muito interessante a história terminar com a nota positiva. Verso 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o presbítero, dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, visto que se humilhou perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Cadê o arrogante Acabe? Agora ele está vestido de panos de saco e cinza sobre a cabeça. Ele está arrependido. Alguns estudiosos acham que esse arrependimento dele não foi verdadeiro, mas foi verdadeiro sim, porque é Deus que está aferindo o arrependimento dele. É Deus que está dizendo por meio do profeta Elias que ele se humilhou e se arrependeu. Ele se arrependeu desse pecado contra Nabote, desse pecado de ganância contra Nabote, esse pecado pontual. E Deus adiou o seu juízo sobre Acabe. Deus não rescindiu o seu juízo, mas Deus adiou para a próxima geração. Olha como Deus é bom, irmãos. Como Deus é misericordioso, como Deus é paciente. Em Atos diz que Deus suportou com paciência o pecado do povo durante 40 anos no deserto.
Então isso traz esperança para nós, porque há muito mais misericórdia de Deus na nossa vida do que o nosso pecado, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus tire do seu coração a ganância. Poupar é bom. Eu não estou dizendo que você não tem que ser previdente, mas tem uma coisa melhor do que poupar, sabe qual que é? Ser generoso. Generoso. O remédio para a ganância, para a cobiça, é a generosidade. Enquanto você for mão de vaca, enquanto você não abrir o seu coração para ajudar o outro, você estará sendo espreitado pela ganância. Então, se você quer vencer a ganância, seja generoso, e Deus vai abençoar você, porque a Bíblia diz isso, que a alma generosa se farta de bens e prosperará. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos cantar mais.